Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos do Conselho Federal da OAB, que discorrerá sobre o tema Direitos Humanos, Desigualdade e Dívida Pública. O tempo para a exposição será de 30 minutos. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui na casa para falar sobre um tema que afeta a todos os brasileiros e brasileiras em maior ou menor grau. Eu pediria só a gentileza, talvez, do controle para passar a apresentação. Perfeito. Pessoal, eu preparei uma apresentação para vocês, apontando um pouco mais para a minha área, que é o direito constitucional. Como que a dívida pública afeta os direitos humanos e a perspectiva do direito constitucional. Vejam, hoje em dia, antes de entrar até na apresentação, só explicar um pouquinho como que eu vou contextualizar a questão da dívida pública. Na sequência, analiso um pouco dos mitos sobre a dívida. Obrigado. E depois os aspectos jurídicos propriamente ditos. A falta de transparência, a eventual violação de direitos humanos, o anatocismo e outras medidas cabíveis. Como que o Brasil está e para onde, na verdade, que a gente pode direcionar o debate sobre a dívida pública? Hoje em dia, o Brasil vive um momento de encruzilhada. Nós podemos permanecer inertes ou optar por uma auditoria da dívida pública. A inércia, como todos bem sabem, manteríamos o seguinte quadro, que é, sem ter uma projeção de quitação da dívida pública, teríamos o pagamento, a continuidade do pagamento de juros altíssimos, acho que a doutora Maria Lúcia vai tratar um pouco disso na fala dela, na sequência, e continuaríamos onerando toda a população, desde da pessoa mais simples até os empresários, por conta da carga tributária e a organização da tributação. Acho que essa fala a Maria Lúcia vai tratar com mais profundidade na sequência. Com relação à auditoria, o que se propõe dentro da auditoria? Melhor. Prefiro. Obrigado. Obrigado. Bem melhor falar de pé do que falar aqui sentado. Bom, pessoal, na parte da auditoria, o que se propõe, na verdade, dentro de uma auditoria da dívida pública que afeta diretamente a todos os brasileiros e brasileiras? Se propõe justamente conhecer para quem devo, quanto devo, para onde que vão ser destinados a aplicação desses recursos. É justamente sobre isso, na verdade, que se propõe um debate dentro da auditoria da dívida. O mais importante para a gente, antes de falar da auditoria, é enfrentar um pouco dos mitos a respeito do tema. Vejam, normalmente quando se fala em auditoria da dívida, se vêem aqueles inúmeros argumentos de que isso é um discurso para uma esquerda radical e que isso, na verdade, não deve ser discutido. Um grande engano, pelo seguinte: na verdade, quando se fala em auditoria, não se fala necessariamente de um calote. O que está sendo discutido, na verdade, é justamente uma discussão para quem devo, quanto devo e qual que é a organização dessa dívida. O calote, na verdade, define o dicionário, seria, enfim, a definição do dicionário Michaelis, é um indivíduo que caloteia um mal pagador, uma dívida contraída sem a intenção ou possibilidade de pagamento. Como vai ser colocado aqui nos gráficos na sequência, o Brasil, na verdade, já adimpliu a maior parte da dívida pública por muitos anos. E, na verdade, se nós tivéssemos já identificado e corrigido esses erros que serão apontados, o Brasil já seria credor e não mais devedor. Então, quando falamos em dívida pública, é importante salientar que não estamos falando em calote, mas estamos falando em pagar o justo. Outro mito também que é difundido de forma geral e ampla é a ideia de que a economia vai parar em caso de uma eventual suspensão de pagamentos da dívida pública. Vejam, é importante enfatizar que já existe no cronograma, na história recente no Brasil, inúmeras suspensões. A primeira, por exemplo, foi com Getúlio Vargas. Ainda assim, o Brasil não acabou. A gente conseguiu, na verdade, auditar a parte da dívida. Na época tivemos uma redução e tivemos, sequencialmente, na década de 80, também mais 2 suspensões. Tivemos, enfim, inúmeras situações de suspensão do pagamento. É importante enfatizar que, após a suspensão do pagamento, existe um tempo médio de retomada do crédito. Segundo o estudo do próprio FMI, o tempo médio de retomada de crédito após a suspensão de um país é de 2 a 4 anos. O que isso significa? Hoje em dia, se parássemos de pagar para conseguir auditar a nossa dívida, saber exatamente
quanto devemos, para quem devemos e como é organizada essa dívida, o tempo médio do Brasil para restituir o crédito, em um pior cenário, seria de 4 anos. É justamente o tempo de um mandato presidencial. Um presidente que tenha um apoio popular, que entre na gestão, já colocando como pauta essa questão da dívida pública, poderia, em tese, já em um segundo momento, no final do seu governo, colher os frutos dessa auditoria, caso fosse feita da forma, enfim, correta e séria. O que é importante enfatizar sobre essa questão da suspensão do pagamento é que ela vai ter um impacto na economia, por óbvio, mas ela não significa necessariamente o fim da economia. Acho que isso é importante diferenciar para que a gente consiga avançar dentro do debate e consiga analisar os pontos jurídicos. A gente poderia passar aqui inúmeras horas discutindo os apontamentos jurídicos em relação às irregularidades constantes na dívida pública. Por uma questão de tempo, por uma questão de organização, trouxemos aqui para vocês apenas alguns pontos que são também presentes no relatório do Tribunal de Contas da União e que são frutos de estudos de entidades como a Auditoria Cidadã da Dívida, da OAB, e aí eu faço uma pequena pausa na apresentação, só para agradecer, na verdade, porque o trabalho que eu vou apresentar aqui não é fruto apenas da minha pesquisa, enfim, do meu envolvimento. Dentro da OAB e dentro do coletivo Direito para Todas e Todos, tem inúmeros juristas que se debruçam sobre o tema para que a gente consiga, de fato, ter uma apresentação, uma estruturação em relação às eventuais irregularidades. Vejam, a gente vai tratar aqui na sequência, então, de 4 pontos. A falta de transparência, que é uma suspeita de prescrição da dívida, uma eventual violação de direitos humanos, e aí a gente vai dar um pouco mais de ênfase, que é justamente o tema proposto aqui dentro do ciclo de palestras, e o anatocismo, que é o juros sobre juros e algumas outras medidas que podem ser tomadas. Especificamente em relação à questão da transparência. Hoje em dia, o sistema legal, ele protege e ele, enfim, blinda... boa tarde, deputada. Obrigado. Ele blinda, na verdade, porque ele esconde a maior parte da estrutura da dívida pública. Hoje em dia, o que a gente tem é um sistema que privilegia, na verdade, o pagamento sem nem saber para quem certo estamos pagando. A Maria Lúcia já testemunhou em inúmeras falas dela que, por inúmeros momentos, pediu acesso aos documentos para saber exatamente para quem eram os credores, quem eram as pessoas. E os dados apresentados em regras são apenas os dados consolidados e não os dados, enfim, esmiuçados de quem são os credores no Brasil. Hoje em dia existe um problema grande. E por que eu enfatizo essa questão da falta de transparência? Vamos pegar o caso do Equador. O Equador fez uma auditoria muito séria, da qual a Maria Lúcia foi, inclusive, uma das auditoras, e constatou uma prescrição. Constatou, na verdade, que durante o início da década de 90, ocorreu ali uma prescrição, então, que é uma perda do direito de pleitear aquilo na justiça. Você é titular de um título, mas você não mais pode pleitear a execução desse título no sistema judiciário, porque ele prescreveu. Isso, no Brasil, considerando que são países com dívidas muito próximas, também existe uma forte suspeita. Infelizmente, durante a CPI, aqui dentro da casa, em 2009, 2010, não foi averiguado, não foi, na verdade, possível constatar isso por falta de documentação fornecida, ou que deveria ter sido fornecida, pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. Essas duas entidades, embora tenham sido expressamente solicitados documentos constitutivos da dívida, não o apresentaram. E sobre isso, é importante salientar que no Equador existia um contrato de renúncia à prescrição. No Brasil, existe uma forte suspeita que isso também tenha ocorrido. E o que seria esse contrato de renúncia à prescrição? Seria um documento do Estado falando simplesmente de que, apesar da prescrição ter ocorrido, ainda assim o Estado abre mão desse direito e torna o credor detentor de um direito de poder pleitear no campo judicial esses valores que ainda estavam supostamente devidos ali. Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho. Então, a CPI de 2009 e 2010, que os documentos não foram fornecidos. É importante ressaltar o que traz a Constituição e a Lei de Acesso à Informação relativa a essa questão da transparência e o acesso aos documentos. O artigo 5º, inciso 33, traz a regra como a publicidade e o sigilo como exceção. Isso é confirmado também pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 2527 de 2011. Infelizmente, essa lei hoje em dia não é observada
especialmente quando se trata da dívida pública. Avançando aqui um pouquinho. Por conta disso, o que a gente coloca aqui como sugestão para a Comissão de Legislação Participativa? Num primeiro momento, que a própria comissão exija a exibição desses documentos, porque a partir deles poderemos de fato discutir quanto devemos, se devemos, e a partir dele poderá ser feita uma análise de qual que é o real impacto da dívida pública e quanto realmente deveremos continuar pagando, ou se deveremos continuar pagando. E existe, inclusive, uma previsão na Constituição, que é o artigo 50, parágrafo 2º, que coloca a questão do prazo, um prazo de até 30 dias para a exibição de documentos. Outra sugestão também que é importante enfatizar, e eu acho que é o principal ponto dessa primeira parte da apresentação, é a ideia de ter uma legislação específica determinando a exibição, a transparência de quem são os credores, quanto que é devido para cada um e para onde que vai esse dinheiro. Por que a gente comenta isso? Hoje em dia, são emitidos títulos da dívida para pagar a própria dívida, pagar os juros ou a amortização da dívida. Embora isso seja vetado pela Constituição, ocorre. Tem inúmeros documentos, acho que a Maria Lúcia pode falar com mais propriedade, que apresentam essa situação. Se nós tivéssemos uma lei específica determinando a transparência na dívida pública, talvez tivéssemos avanços e as recusas injustificadas do Tesouro Nacional e do Banco Central não mais teriam base. Isso é super importante para que a gente consiga avançar em um processo, um eventual processo de auditoria. Dando sequência aqui, outra coisa que talvez fosse importante no aspecto da transparência, para fortalecer a fiscalização, seria, primeiro, jogar peso na frente parlamentar mista com participação da sociedade civil, que foi criada aqui, e aí eu cumprimento a deputada Erundina pela excelente iniciativa, sempre na vanguarda, deputada, que é uma das articuladoras dessa frente parlamentar, que é de fundamental importância. Articulando os parlamentares, nós teremos condições, de fato, de avançar num debate político e técnico. É a partir dessa frente que a gente coloca, enfim, grandes expectativas para que a gente tenha um processo de auditoria sério e correto. Outra iniciativa também do Parlamento é a subcomissão permanente que foi criada aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação. Existe já, a partir de uma audiência pública, uma comissão se formando, e seria importante que essa comissão, subcomissão, não ficasse apenas de um trabalho legislativo. Não que não seja importante, mas a gente sabe que a rotina parlamentar, por vezes, exige muito do parlamentar. Então, seria importante criar braços, criar pernas, para que elas realmente tenham condições de operar. Fica aqui uma sugestão, a partir da Lei 8.112, que é a ideia de buscar servidores técnicos para análise desses dados. Ceder esses funcionários, pode ser o Tribunal de Contas, Ministério Público, ou enfim, técnicos, para processar esses dados, e o julgamento político caberia justamente aos políticos, aos parlamentares. Avançando um pouquinho, e aí é o principal ponto da fala de hoje, é a questão da violação, ou eventual violação, dos direitos humanos. Vamos analisar um dado aqui, que é, enfim, um gráfico produzido com fonte dos dados do CIAF, então, dos dados oficiais, que é publicizado e organizado pela Auditoria Cidadã da Dívida, em que apresenta o seguinte cenário. A gente tem hoje em dia, com juros e amortizações, a destinação do orçamento executado de 2014 com 45,11% do orçamento. Eu enfatizo aqui para vocês, não sei se todos conseguem visualizar, mas a área da saúde, da educação e da previdência social. Quanto que é gasto especificamente nessas três áreas? É muito menor do que é colocado para juros e amortização da dívida pública. Por que isso é importante enfatizar? Porque, vejam, existe hoje em dia uma primazia, uma prioridade no pagamento dos juros e da amortização. Ao invés de investir em saúde, educação, previdência, discute-se, na verdade, como pagar mais dívida. Acho que esse será, inclusive, um dos objetos da fala seguinte. Hoje em dia, se discute aonde cortar. E se discute o corte justamente nessa área aqui. Ao invés de se preocupar justamente com o que mais consome o orçamento da União, que é a dívida pública. Isso aqui é importante pelo seguinte. Em busca do superávit, em 2015, foi anunciado inúmeros cortes. Acho que não é segredo para ninguém que uma das áreas mais atingidas foi justamente saúde, educação, são áreas correlacionadas com os direitos sociais.
são as áreas mais afetadas da dívida, são mais afetadas pela busca pelo superávit. Então, para pagar os juros, para pagar uma dívida que a gente nem sabe exatamente a forma de constituição, para quem a gente deve e nem para onde que vai, nós tiramos o dinheiro da saúde e da educação e priorizamos o pagamento de valores exorbitantes, na cifra dos trilhões, em detrimento da saúde, da educação e de inúmeros pontos. E por que isso, na verdade, é importante? Por que a gente comenta? Existe um posicionamento internacional, e aí eu ressalto para vocês, principalmente a posição do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que coloca taxativamente que o pagamento da dívida pública não pode justificar medidas regressivas quanto aos direitos sociais. O corte que a gente viu há pouco em 2015, que vai ser aprofundado em 2016, ao que tudo sinaliza, não representaria talvez justamente uma regressão nesses direitos sociais, que são os direitos sociais que estão previstos no artigo 6º da Constituição, que é saúde, educação, moradia. Será que hoje em dia a gente não está violando justamente isso? Em busca do superávit primário, será que a gente não está deixando de lado os direitos sociais e não estaria violando os direitos humanos a partir disso? É uma dúvida que fica e que, enfim, fica uma pequena provocação. Existe também, ainda como base internacional, para essa questão, para essa afirmação de violação, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Se vocês observarem o artigo 26 da Convenção Interamericana, vocês vão verificar que é necessário continuar progressivamente a plena efetividade dos direitos. E aí eles decorrem sobre vários, em especial sobre a questão da educação. A ideia de um corte abrupto na área da educação, na saúde ou qualquer outro direito social representa sim uma violação dos direitos humanos, uma vez que se prioriza uma questão da dívida, ao invés de tentar priorizar a educação e a saúde, e é uma certa até inconsistência, uma vez que foi colocado, pelo menos no início do governo, a ideia de uma pátria educadora. Não dizendo que não tenha boa vontade, mas talvez algo tenha se perdido no caminho. E esse seja um momento para que a gente consiga recuperar essa linha a partir de um debate sério sobre a dívida pública. Sobre esse ponto, eu trago algumas sugestões, que é justamente, primeiro, uma análise dos eventuais impactos sobre a efetividade dos direitos sociais. Então, como que a dívida pública efetivamente afeta os direitos sociais. Deixo aqui também uma ideia de uma audiência pública específica só para discutir a questão da violação de direitos humanos, talvez na comissão de minorias aqui na Câmara, e a eventual comprovação de violação ou regressão, relatar para os órgãos internacionais e relatar também a eventual inconstitucionalidade disso no STF. Só avançando, porque o nosso tempo está um pouco curto. Não? Tem mais 10 minutos, tá? Então vamos seguir aqui com mais tranquilidade. Obrigado, Marcelo. Vejam, o anatocismo. Hoje em dia, o porquê que, na verdade, a gente tem um crescimento da dívida tão grande? Por que é necessário cada vez mais e mais dinheiro para pagar a dívida pública? Porque a forma como ela cresce em juros compostos. O Einstein já dizia que a maior força do universo são justamente os juros compostos. É os juros sobre juros. É a ideia de você ter um valor, eu até trago aqui um gráfico, e ele cresce de forma exponencial. Quando o crescimento em um juro simples seria, na verdade, nessa segunda linha aqui. Só para colocar aqui um exemplo mais de finanças pessoais, mas para mostrar o impacto que isso tem. Se nós devêssemos R$100 em juros simples, ao final de 5 meses, deveríamos R$150. Nos juros compostos, a mesma taxa de juros, os mesmos R$100, no final deveríamos R$161,05. O impacto disso, ao longo de décadas, é gigantesco. A forma como nós capitalizamos os juros da dívida pública é astronômico. Nós temos o maior maior taxa básica de juros do mundo. E juros está atrelado a risco. Isso é importante ressaltar. Por que isso é importante ressaltar? Porque os juros que o Brasil paga é como se o Brasil fosse mais perigoso, por exemplo, que países que, enfim, recentemente saíram de guerras civis. É próximo, na verdade, do que a gente paga. A gente paga juros maiores que a própria Grécia, que estava na situação que estava há pouco tempo. É uma situação, na verdade, alarmante, o valor. Eu acho que até a Maria Lúcia vai discutir um pouco melhor, mas já deixo um primeiro apontamento ali, que a ideia é justamente discutir talvez uma limitação
nesse valor de juros, uma limitação, uma amarração legal. Porque hoje em dia quem determina os juros é um comitê formado por quem mais se beneficia deles, que são os banqueiros. Hoje em dia quem determina a taxa básica de juros é o Copom. E o Copom ouve inúmeros especialistas na área que são diretamente relacionados ou diretamente afetados. Então é importante talvez enfatizar essa questão. Avançando um pouquinho mais aqui em relação a isso, deixa eu só passar aqui para a gente ter um pouco mais de tempo. A constitucionalidade disso pode ser questionada, uma vez que não existe nenhuma previsão expressa na Constituição ou autorização para a capitalização de juros desse formato como é feito. Existe uma discussão, as poucas menções que a Constituição faz em relação a juros, a forma de capitalização, são juros simples, e existe uma discussão bastante interessante, que é a aplicação da súmula. Tem duas súmulas no Supremo Tribunal Federal. Uma fala no Supremo, a 121, de que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Então, mesmo que o Brasil tivesse feito um contrato que previsse isso, seria vedado por conta por força da súmula 121. Alguns juristas trazem que isso não seria aplicável, que seria aplicável a súmula 596 do STF. Só que vejam, aqui a 596, ela fala expressamente das instituições do sistema financeiro nacional, os bancos. Na verdade, aqui são dois debates. Só que a 596 fala especificamente dos bancos, quando a 121 tem um conceito mais abrangente. E, portanto, se não há uma regulamentação na Constituição, se não existe uma autorização legal para isso, e ainda assim nós continuamos pagando juros sobre juros, há que ser feito um questionamento, não só político, mas talvez, quiçá, jurídico, em relação à forma do pagamento dos juros, como é feito atualmente. Doutor Ramon, 1 minuto. Perfeito. Sobre isso, deixamos aqui uma sugestão, que é criar via um projeto de lei, ou, enfim, preferencialmente uma PEC, uma vedação expressa à capitalização de juros da forma como ela é feita. Isso poderia evitar, se não resolver os problemas anteriores, poderia talvez trazer para a gente uma previsibilidade em relação a quanto vamos pagar e quando vamos pagar. Hoje em dia pagamos sem saber se ela vai acabar, mas trazendo ali uma limitação, talvez nós tivéssemos uma previsibilidade de pagamento. Algumas outras medidas, só para encerrar, no Supremo Tribunal existe uma DPF proposta pelo Conselho Federal da OAB, que pede justamente a aplicação do artigo 26 da ADCT, da Constituição, que fala da auditoria da dívida. Hoje em dia, passado anos e anos, ainda não foi feita uma auditoria pelo Congresso Nacional, embora várias medidas tenham sido tomadas isoladamente pela Câmara e, enfim, iniciativas do Tribunal de Contas, mas ainda a auditoria propriamente pelo Congresso não foi feita. No âmbito da Procuradoria-Geral da República, deixamos também uma sugestão, que é verificar os andamentos das medidas tomadas após os apontamentos da CPI. Em 2009 e 2010, os relatórios que foram produzidos traziam expressamente algumas irregularidades. Como que isso está? Foi tomada medidas jurídicas sobre isso? Na CGU é colocado uma ideia de formar uma comissão permanente para a auditoria da dívida. No Tribunal de Contas, requisitar via Câmara dos Deputados, via comissão aqui, talvez até via frente parlamentar, uma auditoria no início da década de 90, que é o período mais conturbado de renovação que a gente tem da dívida pública, para a gente conseguir avançar. A ideia básica é que a gente cria uma rede permanente de fiscais. Bom, concluindo, efetivamente, só deixo aqui um pensamento, que é a ideia de que nenhum vento ajuda quem não sabe de Porto Velejo. Se a gente não sabe se a gente vai permanecer inertes ou se a gente vai para um campo de uma auditoria séria, a gente simplesmente vai ficar à deriva. Talvez seja o momento da gente conseguir determinar para que lado que a gente quer ir. Permanecer numa insegurança ou permanecer num sistema sério que tenha, enfim, credibilidade de quanto a gente deve, para quem a gente deve e o formato como a gente deve. Agradeço. Obrigado. Obrigado, doutor Ramon Prestes.